Talvez você tenha chegado até aqui procurando uma resposta sobre a vida, sobre Deus, sobre a morte, sobre quem realmente você sobre aquilo que existe depois daquilo que chamamos de realidade. Mas existe um problema. Talvez a pergunta esteja errada. Por que passamos a maior parte da nossa existência tentando descobrir quem somos, sem perceber que, antes disso, precisamos descobrir quem nos ensinou a ser aquilo que somos? Você nasceu com um nome, aprendeu uma língua, aprendeu o que deveria desejar, aprendeu o que deveria temer, aprendeu o que significa vencer, aprendeu o que significa fracassar, aprendeu o que é certo, aprendeu o que é errado. E pouco a pouco, uma identidade foi construída. Mas existe uma pergunta incômoda: quanto daquilo que chamamos de eu realmente pertence a nós? O homem que vive no automático. Imagine alguém caminhando por uma cidade, milhares de pessoas ao redor, carros, luzes, propagandas, notificações, conversas, informações, opiniões. E no meio de tudo isso, uma pessoa tentando descobrir o que realmente pensa. O problema é que nós raramente percebemos o quanto somos influenciados pelo ambiente. Uma ideia repetida muitas vezes começa a parecer verdade. Um comportamento praticado durante anos começa a parecer personalidade. Uma opinião herdada começa a parecer o pensamento próprio. E uma vida construída para agradar os outros pode, depois de algum tempo, parecer uma vida escolhida por nós. Talvez seja por isso que determinadas perguntas sejam tão desconfortáveis. Quem você seria se alguém pudesse julgá-lo? O que você desejaria se não precisasse provar para ninguém? Quem você seria se não tivesse medo de parecer estranho? E talvez a pergunta mais difícil: quem sobraria se todas as suas máscaras desaparecessem? Carl Jung dedicou grande parte de seu trabalho justamente ao conflito entre aquilo que mostramos ao mundo e aquilo que permanece escondido dentro de nós. Ele chamou de persona, essa espécie de máscara psicológica que utilizamos para funcionar socialmente. E a máscara não é necessariamente algo ruim, precisamos dela. Precisamos desempenhar papéis. Somos filhos, pais, amigos, profissionais, parceiros, cidadãos. Mas existe um perigo quando esquecemos que estamos usando uma máscara. Começamos a acreditar que era o nosso rosto. E aquilo que reprimimos, aquilo que não queremos admitir, a raiva, a inveja, o medo, o desejo, a ambição, a fragilidade, tudo aquilo que não combina com a imagem que construímos, não desaparece simplesmente. Pode permanecer naquilo que Jung chamou de sombra. E talvez uma das tarefas mais difíceis da existência seja olhar para essa sombra sem transformar aquilo que encontramos em um inimigo. Porque conhecer a si mesmo não significa descobrir apenas aquilo que existe de bonito. Às vezes, significa descobrir aquilo que preferiramos não encontrar.
Friedrich Nietzsche levou essa questão para outro território. Para ele, o ser humano não deveria simplesmente aceitar passivamente aquilo que recebeu: valores, costumes, moral, expectativas, identidades. Ele questionou tudo isso. E uma das imagens mais poderosas associadas à sua filosofia é a do ser humano como algo que precisa ser superado. Mas talvez tenhamos interpretado essa ideia de maneira superficial. Superar a si mesmo não significa tornar-se uma criatura perfeita. Significa não permanecer eternamente prisioneiro daquilo do que você foi ontem. Você pode questionar uma crença, você pode abandonar uma versão antiga de si mesmo, você pode perceber que uma certeza que carregou durante 20 anos era apenas uma hipótese. E isso é assustador, porque existe uma segurança confortável em acreditar que já sabemos quem somos. Mas então surge outra pergunta: se retirarmos todas as estruturas que construímos, o que encontramos? Ordem ou caos? Desde cedo procuramos padrões nos céus, nas estrelas, na natureza, na história, na nossa própria vida. Tentamos encontrar causas, consequências, começos, finais, propósitos. Mas talvez a realidade seja muito menos organizada do que nossa mente gostaria. O caos não precisa significar a ausência absoluta de estrutura. Às vezes, o caos significa apenas que a estrutura existente é complexa demais para ser percebida de imediato. Uma pequena mudança pode produzir uma consequência gigantesca. Uma decisão aparentemente insignificante pode alterar toda uma trajetória. Uma conversa de 5 minutos pode modificar uma vida inteira. Um encontro casual pode produzir uma sequência de acontecimentos impossíveis de prever. E é justamente aí que o caos se torna filosoficamente interessante, porque ele ameaça uma das maiores necessidades, a necessidade de controle. Nós construímos sistemas para controlar o mundo. Criamos calendários, leis, instituições, tecnologias, algoritmos, métodos, previsões, modelos. Tentamos transformar o desconhecido em algo calculável e conseguimos coisas extraordinárias, mas existe um limite. Você pode controlar seus planos, não pode controlar todas as circunstâncias. Pode controlar algumas decisões, não pode controlar todas as consequências. Pode tentar controlar a sua imagem, não pode controlar completamente a interpretação que os outros fazem de você. Talvez maturidade não seja controlar tudo, talvez seja apenas aprender a existir diante daquilo que não pode ser controlado. Então chegamos a uma das perguntas mais antigas da humanidade. Existe algo além de nós? Durante milhares de anos, seres humanos olharam para o céu e perguntaram: por quê? Por que existe alguma coisa em vez de nada? Existe uma inteligência por trás da realidade? Existe um propósito? Existe vida depois da morte? Existe Deus? Algumas pessoas
encontro respostas na religião, outras na filosofia, outras na ciência, outras no silêncio e outras simplesmente admitem: eu não sei. Talvez essa seja uma das respostas intelectualmente mais honestas que podemos dar, porque reconhecer que não sabemos não é necessariamente fraqueza, pode ser o começo da investigação. Existe, porém, uma pergunta que nenhuma pessoa consegue evitar para sempre: a morte. Nós construímos cidades, monumentos, impérios, tecnologias, obras de arte, famílias, memórias. Mas existe um momento em que tudo isso encontra um limite. E talvez seja justamente por isso que a morte tenha ocupado um lugar tão central em praticamente todas as culturas humanas. Ela nos obriga a perguntar: o que torna uma vida significativa se ela termina? Se a vida fosse infinita, cada momento teria o mesmo peso? Talvez a finitude seja justamente aquilo que dá valor ao tempo. E talvez por isso que buscamos tantas histórias sobre aquilo que existe depois. Reencarnação, paraíso, inferno, consciência, experiências de quase morte, transcendência, nada. Não precisamos escolher uma resposta antes de fazer a pergunta. Agora, imagine algo diferente. Imagine que um dia a tecnologia permita modificar profundamente o corpo humano, aumentar nossa capacidade cognitiva, substituir órgãos, alterar características biológicas, estender radicalmente a expectativa da vida. Talvez até criar formas de existência que hoje não conseguimos compreender. Nesse momento, surge uma pergunta ainda maior: se pudermos modificar tudo aquilo que nos limita, o que continuará sendo humano? Se eliminarmos a dor, a fragilidade, o envelhecimento, o medo, o erro, estaremos nos tornando melhores ou apenas diferentes? Talvez o futuro não seja uma batalha entre humanos e máquinas. Talvez seja uma batalha muito mais antiga entre aquilo que somos e aquilo que desejamos nos tornar. Depois de tudo isso, talvez você esteja se perguntando: então, afinal, o que é o Clube Z3Z? Não é uma promessa de respostas secretas, não é uma religião, não é uma tentativa de dizer que descobrimos a verdade definitiva, e muito menos um lugar onde você precisa acreditar em alguma coisa. O Clube Z3Z, ou Z3Z, nasceu de uma ideia mais simples: questionar aquilo que parece óbvio, questionar aquilo que aprendemos, questionar nossas próprias certezas, questionar até mesmo as perguntas que fazemos. Aqui, filosofia encontra psicologia, psicologia encontra espiritualidade, espiritualidade encontra o desconhecido encontra o futuro. E o futuro para a pergunta mais antiga: quem somos nós? Talvez você não esteja aqui por acaso, mas não porque algum destino secreto tenha escolhido você. Talvez seja simplesmente porque alguma coisa dentro de você, ainda não satisfeita com as respostas prontas, talvez você tenha percebido que existe uma diferença entre viver e compreender que está vivo, entre pensar e perceber que está pensando, entre possuir uma identidade e descobrir de onde ela veio. Nós não prometemos despertar ninguém, porque ninguém pode despertar outra pessoa.
Podemos apenas fazer uma pergunta e deixar que ela permaneça. E se tudo aquilo que você acredita sobre si mesmo for apenas o começo? Talvez você tenha chegado aqui procurando respostas, mas talvez a verdadeira função desse lugar seja outra: fazer você desconfiar das perguntas. Pensar, questionar, observar e, acima de tudo, não aceitar uma ideia simplesmente porque ela parece confortável. Este é o Clube Z3Z. Você não precisa acreditar, só precisa estar disposto a olhar.